Alô, galera! Duduzinho na área! Estou de volta, professor Eduardo Alves, Linguagens e Redação, EducaPE, Prepara Enem. Hoje, vamos falar das figuras de linguagens, um assunto que frequentemente aparece no Exame Nacional do Ensino Médio. Você tem que ficar bem atento para conhecer, para fazer uma revisão das figuras de linguagens. Então, as figuras de linguagens, elas se dividem. Essa divisão ela é mais didática. É importante que você estude e sabendo dividir, separar essas figuras, porque para você na hora não confundir. Então, por exemplo, as figuras de linguagens, elas aparecem nos textos, elas vão marcar um estilo textual, elas vão dar expressividade ao texto. Muito comum na poesia, em textos literários, mas olha, textos não literários também podem aparecer figuras de linguagens, tá? Agora, há um predomínio, certamente, nos textos poéticos, em que a linguagem ela é subjetiva e que vai existir uma grande expressividade. Então, os autores utilizam-se das figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem, olha, figura de som, figura de construção, figura de pensamento, figura de palavras. Divida aí as quatro. Figura de som, construção, pensamento e figuras de palavras. Vamos trabalhar essas figuras, vamos fazer uma grande revisão para que você acerte qualquer questão que apareça lá de figuras de linguagens. Vamos dar uma olhada lá. Passa aí, Robertão, por gentileza, o slide. Passa aí, meu amigo Robertão. Vamos passar o slide aí. Olha aí, figuras de linguagem. Pode passar, Robertão. Passa aí. E a gente vai trabalhar exatamente, esta daqui, ó. Vamos lá. São essas aí, ó. Figuras de som, figuras de construção, figuras de pensamento, figuras de palavras. Então, a primeira, figura de som. Vem comigo, Robertão. Vem comigo. Vem comigo, Robertão. Vem comigo. Figura de som. Já está dizendo, ó. Sonoridade, musicalidade presente no texto. Nós encontramos as aliterações, assonâncias, tá? Paranomásia e onomatopeia. Então, são consideradas figuras de som. A aliteração, professor, como seria a aliteração? A aliteração consiste na repetição, fica ligado, fera, na repetição ordenada de sons consonantais. Repetição ordenada de consoantes. Vamos dar uma olhada lá, verifica lá. Olha lá. Esperando parada pregada na pedra do porto. Veja que há uma repetição aqui ordenada, de som consonantal, ó. Aqui no caso a letra D, ó. A letra D, como também nós encontramos aqui uma repetição, da letra P. Então, ó, ordenada, esperando, parada, pregada na pedra do porto. Então, perceba que há aqui a repetição também, ó, uma repetição ordenada de sons consonantais, ó, a repetição da letra P, como também da letra D. Então, isso aí é chamada aliteração. A assonância consiste na repetição de sons vocálicos, de vogais. Sou um mulato nato no sentido lato, mulato, democrático do litoral. Perceba também que há uma repetição da vogal A aqui, ó, da vogal O, ó, A, O, O, tá vendo aqui, ó? Observe, então isso aí, repetição, uma repetição ordenada, tá? De sons vocálicos. Então, fera, são figuras de som. Há aliterações e as assonâncias. A repetição ordenada de sons consonantais, assim como uma sequência também ordenada de vogais. Isso vai trazer uma musicalidade ao texto e vai dar expressividade, sim. Então, ó, aliterações e assonância. Dá uma olhada na outra lá. Passa aí, Robertão. Passa aí, meu amigo Robertão. Olha aí. Paranomásia consiste na aproximação de palavras, sons parecidos. Marca isso aqui, ó. Sons parecidos, mas de significados distintos, diferentes.
Coloquei aqui um exemplo. Eu que passo, penso, ó, passo, penso, peço. Então, a paronomásia são palavras de sons parecidos. Fera, vem comigo. Paronomásia faz lembrar as palavras parônimas, que são palavras parecidas na escrita e na pronúncia com significados diferentes. Então, a paronomásia também são palavras parecidas, elas trazem uma sonoridade muito próxima, tá? Mas são palavras distintas e também significados diferentes. Mas isso dá uma musicalidade muito grande, traz uma musicalidade ao texto. A outra figura de linguagem, a outra figura de som é a onomatopeia. A onomatopeia, ela vai apresentar, né? São palavras que vão produzir sons, ruídos, tirados de animais, né? De objetos. Dá uma olhada lá. Eu coloquei, ó. É uma figura de linguagem que tenta reproduzir por escrito, é bom que se diga, ó, sons, ruídos de objetos, de animais, fenômeno da natureza. E um exemplo aqui, ó, o boom, o puff, né? Vem cá, fera, vem cá comigo. O tic-tac do relógio, o ping-pong, isso são palavras que são chamadas de onomatopeia. Então, a onomatopeia é considerada uma figura, né? São figuras também de som. Então, ó, não esquece, figura de som, aliterações, assonâncias, né? Paronomásia e a onomatopeia, ok? Figura de som. Figura de construção é a próxima que a gente vai trabalhar. As figuras de construção, já está dizendo, ó, construção. São aquelas, né, que você encontra nas frases, nos versos, já está dizendo construção. Então, tem a ver com a elaboração da frase, tem a ver com a elaboração dos versos, né? Por exemplo, a utilização de uma vírgula, a concordância também, né? A omissão de um termo dentro do verso, dentro de uma frase. A gente vai dar uma olhada quais são essas daí, quais são as figuras de construção, também chamadas de figura de sintaxe. Passa aí, Robertão, passa o slide. Olha aí, fera. Muita atenção a essa a primeira figura de construção. É a omissão de um termo facilmente identificável. Que figura é essa? É a famosa elipse. A elipse é a omissão de um termo que é facilmente identificável, né? Eu posso também fazer a omissão de um substantivo, né? Se eu disser assim, Eduardo esteve na sala e trouxe livros. Quem foi que trouxe livros? O Eduardo. Então, o Eduardo aí, não é? Na primeira oração está de forma explícita, na segunda ficou lá suprimido. A omissão. Ok? Então, isso é chamado de elipse. Dá uma olhada lá no exemplo. Vê o exemplo aí. Observa. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Professor, e o verbo dessa frase? Ele está implícito. Então, na sala havia, né, apenas 4 ou 5 convidados. Então, aqui eu estou suprimindo aqui o havia, não é? Então, isso aqui, ó, é uma elipse. Ok? Então, fica atento aí. Um outro exemplo de uma elipse, deixa eu colocar, anota aí, dá uma olhada aqui nessa frase, vê, eu vou colocar aqui. Se eu disser assim, Pedro, ó, estava na sala e saiu rapidamente. Então, observa. Nessa frase aqui, né, isso é um período composto, formado por duas orações. Observe aqui que eu coloquei aqui, ó, um elemento coesivo, uma conjunção aditiva. Só que aqui nessa passagem, ó, quem foi que saiu rapidamente? Pelo contexto textual, a gente percebe que foi Pedro. Então, isso aqui você pode considerar como uma elipse. Então, a elipse
não é? É a omissão de um termo que foi citado anteriormente. É uma omissão também de um termo facilmente identificável. Vem comigo, fera. Você precisa ter muita atenção para não confundir elipse com zeugma. A zeugma é um caso especial de elipse e é uma outra figura de construção também. Tá? Então fica atento, fica ligado. Vamos dar uma olhada na zeugma agora. Eu coloquei aí, ó, é um caso especial de elipse, é usada para omitir termos de uma oração com o intuito de evitar repetição desnecessária, né, de alguns termos como verbos. A zeugma é marcada por vírgula. Então observa aqui. Neste exemplo eu coloquei, ó, Júlia foi ontem ao show. Observa. Júlia foi ontem ao show. Então quem foi ontem? Júlia. Gustavo, hoje. Se você observar esta vírgula aqui, ó, não é? A presença da vírgula aqui é para marcar exatamente esse caso especial de elipse. Isso aqui é chamada zeugma, tá? E a zeugma, ela vai ser sinalizada a partir da utilização aí da vírgula. Então a vírgula serve para substituir palavras, no caso aí o verbo, né? Então Júlia foi ontem ao show, Gustavo foi hoje. Então ficou aí uma omissão, ok? Então veja a diferença da elipse e da zeugma. A elipse é um termo facilmente identificável dentro de uma frase, pode ser um verbo, pode, não é? Como também pode ser um substantivo, não é? E a zeugma, ela sempre será a substituição de um termo, não é? E esse termo vai ter que ser marcado pela presença da vírgula. Então a vírgula é que vai marcar a zeugma, ok? Que é a substituição do termo que foi citado antes. Então, ó, duas figuras de construção. Vamos dar uma olhada na próxima. Passa aí, meu amigo Robertão. Passa para a próxima. Polissíndeto. O polissíndeto aparece com alguma frequência na prova do Enem. Então fica atento porque é a repetição de conectivos, não é? Então consiste na repetição de conectivos, ó, ligados a termos de uma oração ou elementos do período. Por exemplo, letras de música, você pode encontrar essa repetição de conectivos. Então observa aqui a repetição da conjunção i, ó. Tá vendo? No início do verso, ó. Então essa repetição, ela é chamada de polissíndeto. Então isso tem a ver também com a construção, né, estrutural aí do verso ou de uma frase. Houve a repetição, polissíndeto, repetição de conectivo. Passa aí, meu amigo Robertão. A outra figura de construção é a inversão. A inversão, vem comigo, fera, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Inversão ou hipérbato. O hipérbato, né, que é a figura de construção, né, ela é também chamada de inversão. O hino nacional, boa parte do hino nacional, ele é escrito na ordem do quê? Inversa, né? Então, quando existe essa inversão, é uma figura de construção. Então, os autores utilizam isso também para dar expressividade ao texto. Quando a gente encontra lá no hino nacional, quando diz assim, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então, as margens plácidas é o sujeito. As margens plácidas ouviram do Ipiranga, não é? Então, veja, houve a inversão. Então, isso aí é chamado de hipérbato, outra figura de construção. Dá uma olhada no outro exemplo. De tudo ficou um pouco. Do meu medo, do teu asco. Então, de tudo ficou um pouco. Existe uma inversão aí, fera. Ficou um pouco de tudo, na ordem direta. Então, houve aí um caso de hipérbato nesse exemplo. Então, o hipérbato, não é? Muito comum também nos textos, você tem que ficar atento, não é? Porque aparece também com alguma frequência nas provas do Enem. Mas você sabe que aquela figura que nunca fica de fora é a rainha das figuras de linguagem, que é a metáfora, que a gente vai falar mais adiante. Mas vamos dar uma olhada em outra figura de construção. Dá uma olhada aí. Silepse. A silepse, não é? A gente costuma dizer que isso é chamada concordância ideológica. Concordância ideológica, é a silepse. Consiste na concordância não com o que vem expresso, mas com o que se subentende, com o que está implícito. Destaque isso aqui, ó. Aquilo que está implícito. Passa aí, Robertão. Vamos mostrar aí o fera aí, fazer a revisão aí da silepse.
Professor, fala um pouco aí da silepse. Silepse pode ser de gênero, de número, de pessoa. Gênero, masculino, feminino. Então você observa aqui, ó, que existe aqui o masculino, a palavra está no masculino, preocupado, e Vossa Excelência aqui, a palavra que está no feminino. Então, se você for perceber, não há uma concordância aí, certo? Há uma concordância chamada ideológica, você concordar com a ideia. A concordância, a silepse, ela é considerada, né, um erro de concordância, sim, né? Seja nominal, seja verbal. Mas é a chamada concordância ideológica, você encontra nos textos. A concordância de número, ó, a silepse de número, melhor dizendo, olha um exemplo, os Lusíadas glorificou nossa literatura. Observe que aqui o verbo ele está na terceira pessoa, do singular. Aqui é singular. E o artigo no plural. Então veja que aqui, ó, não houve concordância. A concordância, na verdade, é ideológica. Os Lusíadas, a obra glorificou nossa literatura. Não é? Então, na norma padrão, na gramática prescritiva, teria que ficar: os Lusíadas glorificaram nossa literatura. Então, da maneira que está aqui, isso é considerado um erro de concordância. Mas é a chamada silepse de número. A silepse também pode ser de pessoa. Você pode encontrar em textos poéticos, você pode encontrar, né, em letras e composições musicais. Olha outro exemplo aqui, ó. O que me parece inexplicável é que os brasileiros persistamos em comer essa coisinha verde mole que se derrete na boca. Então, os brasileiros persistamos. Veja que aqui, ó, olha, primeira pessoa, nós, não é? E brasileiros, os brasileiros, terceira pessoa. Veja que também há uma diferença aqui, não é? De pessoa, primeira e terceira. Então, essa diferença aqui, ó, é a chamada silepse de pessoa. Então, ó, fera, vem comigo. Silepse de gênero, número e pessoa. É chamada concordância ideológica. Ok? Pode aparecer em questões do Enem? Com certeza. Mas aí no comando ele vai falar, ou vai falar da figura de linguagem, ou ele vai falar da chamada silepse. Falou em silepse, você já sabe que é a chamada concordância ideológica. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente continua falando das figuras de construção. Até mais!